Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Eu, graças a Deus, estou bem, apesar do muito calor. Nós estamos passando por uma onda de calor muito grande, né? E fica difícil para a gente controlar a nossa situação, nossa vida diante desse tão grande calor que a gente está vivendo. Mas Deus vai nos ajudando, né? Vem uns dias de calor, depois vem uma chuvinha, refresca, e nós estamos aqui caminhando. Essa é a nossa missão, né? Aqui nessa terra. E fazermos tudo com alegria no coração. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês. É um assunto que faz tempo já que eu quero falar, né? Quero falar para vocês por que eu sou vegetariana. Eu tenho muitos anos de vegetarianismo. E para mim, na minha vida, foi uma bênção. Eu vou explicar o porquê. Na minha adolescência, eu tinha muito problema no fígado. Muito problema sério no fígado. E você sabe que acho que quase toda a nossa família deve ter esse problema, porque eu perdi 3 irmãos, 2 com problema no fígado, caçulas, né? Então eu ficava assim, muito preocupada. Mas quando eu era jovenzinha, na minha adolescência, eu tinha cólicas de fígado tão forte, tão grande, que quando me atacava essa cólica de fígado, eu passava uma noite terrível, né, com muita dor, e precisava muitas vezes ser socorrida. Aí depois que passava a crise, aí eu ficava sem força até para caminhar, de tão dolorido que ficava a barriga. E assim, né, depois sempre perdi uma semana no trabalho. Eu trabalhava na casa de uma senhora, né, da dona Laura, e uma senhora muito boa. E o marido dela era representante de uma firma de frios. Então, uma vez por mês, mais ou menos, ele vinha para casa e trazendo uma peça grande de mortadela, né? Uma peça bem grande de mortadela. E ela falava para mim, é muito para mim, olha, eu vou cortar um pedaço aqui para mim, o restante você leva para sua casa. E eu levava para minha casa e em casa todo mundo, né, nós éramos pobres, então para nós era uma fartura, né? E comíamos, às vezes até exagerava, né, em comer aquela mortadela. E aí, já naquela noite, já começava os problemas com o fígado. Eu nunca me aletei na minha mente que pudesse ser isso, nunca. E nessa época a gente frequentava a igreja da Assembleia de Deus. E quando tinha crise, a minha mãe ficava apavorada, já corria chamar o pastor, e o pastor vinha e orava por mim, e expulsava aquele mal, aquela doença, e ele dizia para mim no final, está curado em nome de Jesus. E ele ia embora, amanhecia o dia, né? Porque eu vomitava tudo aquilo que eu tinha comido, e aí melhorava. E ficava mais uma semana em casa, esperando recuperar as forças para depois voltar para o trabalho. E assim foi, sempre nessa luta. Uma vez por mês eu tinha essa crise. Era uma luta muito grande, né? Mas eu nunca tivemos, né? Nunca, sobre saúde, sobre a lei da saúde, como que devia ser. Se falava pouco na mídia, se falava muito pouco na mídia, 40 anos atrás, 50 anos atrás, muito mais, né? Isso já quase não se falava, né? Na minha igreja, então, jamais alguém falou, não deve comer isso, não deve comer aquilo, os filhos de Deus têm que ter saúde. Nunca isso foi falado. Então, e assim, aquela luta minha com depois, como eu já contei a você num outro vídeo que aconteceu conosco na Igreja da Assembleia de Deus, nós fomos
excluído da Igreja da Assembleia de Deus por muitas razões, né, que já está num outro vídeo. E aí eu comecei a ter estudos bíblicos com um professor, Sr. Ernesto Merslin, é um doutor nas escrituras. É impressionante como aquele homem conhecia as escrituras. E eu ficava ali bebendo aquela fonte, sabe? Coisa que eu nunca sabia. E ele começou a explicar. O dia que chegou no estudo sobre o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, e que nós não devemos comer certos tipos de alimento, que era proibido pela Bíblia Sagrada, né? E ele foi e começou a explicar os alimentos que podia comer, os alimentos que não podia comer, as carnes que eram permitidas os filhos de Deus comer e as carnes que não eram permitidas os filhos de Deus comer. Eu nunca tinha lido isso na Bíblia. Eu achei interessante quando ele começou falar para mim. Ele levou eu em Levíticos 11, onde tem ali uma lista de alimentos que pode e o que não pode comer, né? Em Levíticos 11, principalmente no capítulo 11, no versinho 7 e 8, quando ele diz assim: do porco não comereis, e nem tocareis no seu cadáver. Nossa, aquilo me impressionou. Falei, como que eu nunca vi isso na Bíblia? Nunca vi isso na Bíblia, né? E assim foi passando. Então eu falei, então carne de porco não se pode comer, né? E aí ele foi explicando outras coisas. Camarão, quando ele falou que não podia comer camarão, olha, eu levei um susto, porque eu gostava muito de fazer risoto de camarão. Tá muito quente, a gente não pode descuidar da água. Então eu falei, mas o camarão não pode comer? Ele falou assim, não, camarão também não pode. Aí ele me explicou que o camarão é a função como que Deus criou o porco para fazer a limpeza, que naquela época, quando Deus deu as leis sobre saúde, não tinha o saneamento básico que nós temos hoje, banheiro, tudo arrumadinho, tudo com azulejo, não tinham. As pessoas iam fora, né? E aí Deus sempre aconselhou para as pessoas levar uma pá, uma ferramenta na mão, para depois eu cobrir com terra, quando a gente defecasse, para cobrir com terra, para não contaminar o arraial. E ele explicou tudo isso. E eu achei muito interessante, né? Mas aí ele explicou que o camarão, ele era o urubu do mar, o porco do mar, porque o porco tem que fazer todas as comidas de tudo que encontra pela frente. E aí ele disse, e aí eu fiquei pensando que a minha irmã morava em São Vicente, em frente da praia, e quando acontecia que alguém morria no mar, que demorava a achar o corpo, tinha que esperar a maré trazer o corpo vinha cravejado de camarão, entende? Então ele realmente, esses bichinhos que faziam a limpeza do mar. E aí, quando eu fui ficando assustada, tá bom, falei, bom, se tá escrito, eu não como mais camarão também. Isso eu era jovenzinha, 15, 16 anos, né? E depois o tempo foi passando, né? E eu fui estudando por mim mesma a Bíblia, aí peguei aquele costume de ler a Bíblia todo ano, pegava de Gênesis e ia lendo até Apocalipse, né? Já lendo 3 capítulos por dia, eu li a Bíblia num ano, né? Então, sistematicamente. Então, quando eu cheguei no livro de Isaías, no capítulo 65 de Isaías, no versículo 3, lá está escrito assim, depois vocês examinem, está escrito assim: povo que me irrita, esse povo que come carne de porco. Nossa, aquilo me... Eu falei, como que pode eu não ter visto isso na Bíblia Sagrada, né? E depois também,
no capítulo 65 ou 66, no versinho 17, eu lembro do versinho 17, que diz que quando Jesus vier no seu poder e glória, ele vai destruir os que comem carne de porco, e o rato juntamente serão destruídos, diz o Senhor. Porque a carne de porco para Deus e o rato é uma coisa só. É uma das razões que Deus diz para os filhos de Deus não consumir essas carnes. Bom, depois de aprender sobre isso, né, fui aprendendo muito sobre alimentação. E eu fui ficando fascinada. E aí foi que eu contei para ele sobre o meu problema com o fígado. E contei para ele que eu ganhava sempre essa peça da mortadela. Aí ele disse para mim, aí está o problema. Eu falei, não coma mais a mortadela. Não coma mais. E você vai ver que o seu fígado vai melhorar. Faz as coisas direitinho. E assim eu deixei de comer a mortadela. Mudei, tirei as carnes que sabia que fazia mal na minha vida. Nunca mais tive problema no fígado. Nunca mais. Então eu louvei a Deus, eu agradeci a Deus pela sua palavra, pelo seu conhecimento. Mas aí a gente continuou, né, a vida, né, continuei, e foi passando, eu já casada, cuidando da minha casa, do meu lar, do meu filho, e eu tive um problema muito sério de intestino, muito sério. Sempre tive, intestino preso, era uma luta, mas aí agravou-se de uma tal maneira que nessa época eu estava trabalhando em Santos, no litoral, eu precisei vir para casa e naquela época o negócio de SUS era muito complicado, eu acho que eu nem sei se tinha SUS naquela época. Eu sei dizer que eu fui no médico e o médico falou, olha, você precisa fazer uma cirurgia urgente do intestino. Você está com fissuras no intestino e isso é um perigo. Mas eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Naqueles dias meu marido tinha vendido o carro. Eu nem me lembro como que falava o dinheiro daquela época. Sei que era 6 mil, era uma coisa assim, 6 milhões a gente falava, não entendo muito bem, mas e nós não tínhamos. Meu marido tinha vendido o carro para comprar o outro. Mas o desespero foi tão grande que meu marido falou assim, não, vamos ficar sem o carro e vamos pagar a cirurgia. E o médico cobrou 6 mil reais para fazer a cirurgia. Bom, depois fez a cirurgia. Aí no retorno, quando eu voltei no retorno, sentado à frente do médico, né? O médico me disse para mim assim, Áurea, ele disse, não tem mais jeito, tá? Agora não podendo, você não pode fazer mais outra cirurgia, nada. Então você vai ter que tomar um cuidado muito grande com o seu intestino. Você vai cuidar do seu intestino como se fosse o seu coração. Entende? O seu intestino é mais importante que o nosso coração, porque é do intestino que procede todas as vitaminas. Ele foi explicando naquela linguagem de médico, né? E, sabe, eu já sabia de tudo isso. Eu falei assim, uma coisa que ele disse para mim, não coma mais carne. Você não pode comer carne. Come só legumes, verduras, fruta, alguns cereais, mas você não pode comer carne. E para mim, que eu já tinha aprendido tudo isso, já estava na igreja adventista, sobre alimentação, mas nunca tinha tomado, sabe, na minha vida um propósito de deixar, de mudar a alimentação, mas eu já sabia de tudo isso. Mas aquilo ali foi como fosse Deus falando comigo, aquele médico. Parecia que aquele médico ali era Jesus falando comigo, para mim tomar cuidado com a minha saúde. Eu saía feliz ali do consultório, porque parece que eu tinha ouvido a voz de Deus falando comigo. Eu sei que isso acontece com muitos adventistas. Né? Na igreja adventista tem muitos vegetarianos. Uma das maiores partes, principalmente dos povos mais antigos, são todos vegetarianos.
né? Não digo restrito, mas deixam da carne. E eu fiquei assim, né, falando agora, cheguei em casa, eu expliquei para meu marido, falei, olha, gente, o médico falou assim, assim, assado, e eu preciso, então, mudar a alimentação, porque ele disse que não pode fazer mais outra cirurgia, que não tem mais jeito, e ele falou que se eu cuidar bem do intestino, eu vou recuperar as floras intestinais, né, e vai ser melhor para mim. Agora, se eu continuar na alimentação que eu estou, eu posso morrer logo, porque não vai ter solução para o meu problema mais. Então, e todos concordaram comigo que realmente eu devia fazer uma mudança. Deixei primeiro da carne vermelha, fui deixando. E depois decidi deixar da carne branca, frango, peixe, deixei. Né? E assim, chegou no Natal, né? Eu gostava do Natal, de fazer o peru. Já não fazia mais o pernil, porque era porco, mas a gente fazia o peru, né? Frango assado, aquelas coisas todas. Chegou no Natal, eu falei, bom, vocês não são obrigados a fazer, né? Porque eu não vou comer mais, vocês também vão deixar de comer. Isso vai ficar na consciência de vocês, eu disse para ele, né? Então, eu preparei para eles um frango assado e comprei coxas de peru. E fiz também para eles assado, mas eu não comi. E isso foi no dia de Natal, né? E como eles também... E aí, para mim, eu fiz, sabe, comecei a pedir a Deus orientação para fazer a minha comida. E eu fiz um lagarto vegetal. Ficou muito bonito e ficou muito gostoso. E enfeitei assim com abacaxi, sabe? Pus algumas cerejas vermelhinhas em cima. Ficou um prato muito bonito. Eles, ao invés de comer a carne deles, o frango assado com o peru, eles comeram a minha comida. Entende? E como sobrou, eu congelei, pus tudo para congelar. Falei, no dia de ano não vou fazer nada, eu vou tirar esse, congelar esse mesmo. E nós descongelamos na passagem do ano. Aí ele disse assim, mãe, meu filho falou, por mim, você não precisa mais ficar fazendo carne, porque é difícil para você fazer carne só para nós e para você não. E nós também, eu com o papai decidimos, nós não vamos comer mais carne também. Vamos ficar junto com você. Principalmente aqui em casa, nós não comeremos mais. Eu fiquei feliz, entende? E aí foi aonde que eu comecei a me aprimorar-me, sabe, na minha alimentação e fazer coisas gostosas. Foi aí que eu tornei uma grande cozinheira vegetariana. Aí tive uma firma de comidas vegetarianas e foi muito bom, entende? Passei acho que mais de 30 anos fazendo comida vegetariana e foi muito bom. E foi por essa razão que hoje eu sou vegetariana. Vou dizer uma coisa para vocês, nunca briguei com ninguém por causa de comida, você não deve comer, não, de jeito nenhum. Eu acho assim que cada pessoa é livre. Mas uma coisa eu digo, a pessoa que quer ter uma mente mais limpa, uma saúde, então ela deve deixar de muita alimentação que prejudica a saúde. A maior parte dos adventistas, eu não digo todos porque nem todos seguem, mas a maior parte dos adventistas não tomam café. Por quê não tomar café? A Bíblia fala para não tomar café? Não exatamente assim. Mas a Bíblia disse para não ser dado a bebidas fortes. E o café é uma bebida forte. Você sabe que se fizer um chá da raiz do café, você tem um ataque cardíaco na hora e você pode morrer. É muito forte. E Deus, então, aconselha. Esses dias, eu vi uma senhora que me visitou, inclusive ela é uma pastora de uma igreja aí, e ela teve um infarto, ela tem um problema com o coração, mas ela falou para mim, ela toma muito café. Aí eu disse para ela,
deixa do café. Aceita esse conselho, deixa do café. Porque eles destroem as suas vias coronárias. Entende? Não vai nessa conversa que o café faz bem para a saúde. O café é uma droga. É uma droga. Por isso que muitos remédios têm a cafeína. Porque para tomar, né, o remédio você não pode tomar todo dia. Você toma, o médico prescreve lá 3, 4, 5 dias e você para. Agora, a pessoa que toma café de manhã, de tarde, qualquer coisa, principalmente o fumante, ele fuma e toma café, ele toma café e fuma, né? Está se destruindo, tanto com o cigarro como com o café, né? Então, o conselho de Deus para nós é para não ser dado a bebida forte. Então, são esses conselhos. O povo de Deus é para ter saúde. É para ter saúde. Quando eu li em Deuteronômio, no capítulo 7 e no verso, capítulo 7, deixa eu ver. Olha, pode até começar a ler, no capítulo 7, do versinho 14, olha. Bendito serás. Aqui é Deus mandando Moisés dar esse conselho para o povo, entendeu? E se esse conselho foi bom para o povo de Deus no passado, muito mais agora nós precisamos desse conselho, que as doenças estão assolando o mundo. Então ele diz, bendito será mais do que todos os povos, não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, ante as porá sobre todos os que te odeiam. Consumirá todos os povos e que te der o Senhor teu Deus, e os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás os seus deuses. Por isso te seria por ciladas. Então o conselho de Deus é, se nós obedecermos a sua palavra, deixarmos de comer essas coisas, nós não teremos as doenças que teve. Aquelas doenças que o povo do Egito tinha, que era o câncer, né? O povo do Egito morreu muito de câncer, que eles falam que as doenças malignas, tumores malignos, era o câncer, né? Por causa da alimentação, porque eles comiam muito do Nilo, rã, tudo peixe de couro, que é proibido comer pela Bíblia. Por que o peixe de couro não pode comer? Porque o peixe de couro também faz a limpeza. É um bicho imundo para se comer, né? O bom mesmo, gente, é não comer nada de carne. Mas quando a pessoa quer comer, isso é um problema dele. Mas pelo menos come carnes que são permitidas para comer, né? Hoje nós temos um conselho. Eu gosto muito da escritora e profetisa Ellen G. White. Ela disse que nos últimos dias o povo de Deus deveria deixar da alimentação carne, pela contaminação dos animais. Vocês sabem que os animais estão todos doentes, todos contaminados, com muito hormônio, eles dão muita injeção para que os animais tenham saúde, não morrer, né, antes do tempo. Os frangos, né, nas granjas, que é tudo empinhocado ali, eles morrem de estresse, entendeu? Então, e o conselho de Deus é para nós não deixar. A gente tem que obedecer a palavra de Deus naquilo que está escrito, né? Então, eu fui melhorando. Eu fiz um exame agora, esses dias fui numa cardiologia, ela pediu todos os exames. Quando eu levei os exames para o retorno, a médica disse, é impressionante, você não tem colesterol. Ela disse, você não tem nada no coração. Você está muito bem, ela disse para mim. Então eu louvei a Deus, né,
por esses conselhos da palavra de Deus. Porque não é só o peixe que morre pela boca, não. Nós, os seres humanos, também morremos pela boca. Então, o conselho de Deus é para nós deixarmos, né? Nunca discuti com ninguém, nunca fui chata, sabe? Todos esses anos, ter um bom relacionamento. Quando eu vou na casa de alguém, que eles vão me servir a coisa. Então, eu deixei, eu falo que eu não quero, né? Que eu não uso isso, então que eu não quero. Com muita jeitinho, né? Eu explico. Mas, e outra coisa, não pode deixar tudo de uma vez também. Entende? Deixar tudo de uma vez, se você não aguenta. Muitas pessoas falam assim, fui vegetariana, mas eu voltei novamente porque eu não consegui, não aguentei. Lógico, você tem que ser, porque você sabe que a conversão é num dia, mas a santificação é uma vida. Cada dia nós vamos melhorando mais, não é isso? Então, a gente vai cada dia, um dia, né? E eu ainda estou até agora mudando, estou fazendo mudança cada dia. Você sabe que há pouco tempo atrás eu decidi deixar de uma vez o açúcar. Eu já contei para vocês, eu tenho um vídeo aí falando do chocolate, que eu deixei o chocolate, não é isso? Eu falei isso para vocês, né? E deixei, passou agora, acho que um ano mais ou menos, aí eu tomei a decisão de deixar do açúcar, porque eu tenho, da minha genética, né, eu tenho artrite e artrose, que não tomo remédio também, porque eu não me dou com remédio químico, né, só uso os remédios naturais, e graças a Deus eu estou, né, vencendo essa doença também. E aí eu estudei que o açúcar, ele inflama todo o organismo. Então, que nós deveríamos deixar, né? Deixar do açúcar. Então, eu deixei do açúcar. Já faz um ano, mais ou menos, que eu não como nada com açúcar. Entende? Interessante que eu faço até sorvetinho para mim, tudo sem açúcar. Eu bato com frutas, né? Que é doce. E fica muito bom. E estou me sentindo muito bem. E quando as pessoas vêm me perguntar, eu explico para elas. Quando elas me perguntam, né? Esse ano me puseram na igreja diretora do Ministério da Saúde. O que é esse ministério? Orientar as pessoas a terem saúde, como devem fazer para terem saúde, entende? Então eu vou ter uma liberdade de falar alguma coisa, né? Mas com muita cautela. Mas seria bom se as pessoas deixassem. Você sabe que um dia eu estava assistindo a televisão, acho que foi Facebook, se não estou enganada, acho que foi Facebook. E um grupo de jovens numa mesa cheia com latinha de refrigerante, né? Tomando refrigerante, estavam tomando refrigerante. Você sabe que cada latinha de refrigerante tem 4 colheres de açúcar, é muito açúcar, né? Então, e eles felizes, então eu mandei uma mensagem para eles, dizendo, se vocês sabem que para cada latinha de refrigerante que vocês tomaram, agora vocês têm que tomar 32 copos de água, entende? Para ver se elimina do seu organismo, além dos conservantes, né, que faz muito mal para a saúde, eliminar também esse açúcar que está no organismo, que ele inflama. Ele deixa no rim, fica meloso, sabe, no rim. E a mesma coisa como o pó do café, quando ele chega no rim, ele vai acumulando ali, vai ficando assim uma coisa melosa, fica com dificuldade para filtrar, né? Porque o rim é um filtro, né? Entende? Onde que purifica o nosso corpo, o sangue, tudo, para termos uma boa saúde, né? Então,
Como remédio também, quem costuma muito tomar muito remédio, por isso que eu não tomo remédio. Não tomo. Por causa disso, porque no futuro ele vai me fazer mal, né? Eu vou ficar com problema no fígado. Então, e o conselho de Deus, então, é para a gente abster-se de tudo aquilo que nos faz mal. No 3 São João, no capítulo 2, no versinho 2, que é um capítulo só, no versinho 2 diz: amado, desejo-te que vá bem todas as coisas e que tenha saúde, e assim vai bem a tua alma. É o conselho de Deus. Deus quer que nós tenhamos saúde. Entende? É uma coisa que eu quero dizer para vocês, que depois que eu me tornei vegetariana, depois que eu mudei a minha alimentação, melhorei muito na minha mente, ficou muito boa, ficou muito melhor, entende? Então Deus, Ele se agrada quando os seus filhos tomam essa posição de andar segundo a luz que recebeu da palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes é difícil, eu tenho uma luta muito grande. Quando a minha neta vem em casa, ela quer comer lasanha, entende? Eu faço explicando para ela que faz mal, entende? Que devia deixar dos queijos, que os queijos faz mal, né? Você não pode tirar tudo de uma vez, mas você tem que ir falando, né? Tem que ir falando. Jeremias escreveu: não é minha palavra como um fogo e como um martelo que esmiuça a penha. Então nós temos que falar. Vocês sabem que cozinhar é uma arte. É uma arte. Toda mulher, todo homem que cozinha deveria saber disso, que ao você cozinhar para alguém, você faça comidas saudáveis, apetitosas e saudáveis. Fazer alguma gororoba aí que ninguém come, né? E depois, em vez de melhorar, estraga, né? Que aí as pessoas daí tudo saem e falam: não, faça uma comida vegetariana mais gostosa, que tenha sabor, né? Que tenha sabor. Esses dias eu recebi uma ligação de uma japonesa, Dona Asp. Eu fazia comida vegetariana para ela, e aí entregava até na mercearia Dona Asp. E aí ela falou assim: ai, você não faz para mim pelo menos, porque olha, não tem sabor com açúcar. Fiquei feliz de ela ter falado isso. Aí eu falei para ela que não, que agora eu já não faço mais, eu me aposentei da cozinha, né? Falei: agora eu não cozinho mais, né? Mas eu fiquei feliz. Ensinei muitas das pessoas a comerem. Muitas pessoas deixaram das comidas erradas. Não é só carne não, viu, gente? Refrigerante, Coca-Cola, entende? Um dia eu vi um pastor falando que a pia da casa dele entupiu, e o que ele fez? Ele pegou e comprou uma Coca-Cola e colocou lá e despejou lá e deixou. No dia seguinte a pia estava desentupida. Vendo? E é isso aí que os jovens gostam de tomar, né? Todo mundo gosta de tomar uma Coca-Cola, não é isso? Eu sei, mas tomar água é melhor. O suco. O suco é bom comer a fruta. Você sabe que nem suco demais o rim não suporta. O certo é comer a fruta mesmo, né? E tomar água, gente. Água, bastante água. E isso, principalmente no calor que nós estamos vivendo. Não deixar faltar água no seu organismo. E lembra-se, o apóstolo Paulo disse que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele diz: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E que vocês não sois de vós mesmos? Nós não somos de nós mesmos, nós somos do nosso Criador. E ele disse que se nós destruirmos o templo, que é o nosso corpo,
Deus nos destruirá. Você sabe o que faz mal à sua saúde? Você sabe. Principalmente os jovens adventistas, que de tempo já de igreja, eles sabem, né? Então lembra-se que o teu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus e que nós devemos cuidar do templo, que é o nosso corpo, porque senão a Bíblia fala que Deus nos destruirá. Não é que Deus nos destruirá, é que nós mesmos nos destruiremos. A nossa mente não consegue assimilar da palavra de Deus, entende? Nós não conseguiremos, irmãos, assimilar. E depois que você se torna vegetariano, você não imagina como que a sua mente melhora. Melhora bastante, né? Eu não digo vegano, irmãos, viu? Vegano, porque eu conheço pessoas veganas, eles comem muita fritura, eles não comem nada de animal, nada, mas comem muita fritura, muito açúcar, e isso faz mal para a saúde, temos que ser equilibrados. Né? Então, irmãos, eu queria passar isso para vocês, explicar para vocês por que razão me tornei vegetariana. Primeiro, eu tive um sério problema no meu intestino. E depois, o médico foi usado por Deus para falar para mim que eu não poderia mais comer a carne. Então, deixei da carne. E aí, fui deixando de outras coisas. Devagar, eu fui deixando de outras coisas. Deixei de chocolate, eu era uma chocolatra, eu gostava muito de chocolate. Deixei de chocolate, né? Agora deixando do açúcar. E por último agora, declarei uma guerra contra o glúten. Porque o glúten de hoje não é mais como o glúten de antigamente, né? Ele foi modificado. E esse glúten modificado que tem no trigo hoje faz mal para a nossa saúde. Ele vira uma cola no nosso intestino. Nos faz muito mal. Entende? Não só para celíaco, viu? É para toda pessoa. A gente não acredita, só quando deixa de comer ele. Que aí, então, eu me especializei também em fazer comida sem glúten. Entende? Eu faço, esses dias eu fiz um bife de lentilha, né? E dei para minha vizinha, ela falou, eu quero aprender. Aí ela veio, comprou lentilha e veio aqui em casa para eu ensinar ela a fazer. E ela fez com muita alegria. Diz que a família dela toda gostou. Um bife macio, gostoso, né? E faz bem para a saúde, entende? Então, que Deus ajude cada um de vocês que estão me ouvindo. Eu sei que não é fácil. Não pensa vocês que é fácil, que não é. É uma batalha, é uma guerra. Mas se você quiser ter saúde, viver mais, entende? Viver com saúde. Eu sempre falo, eu quero morrer de velhice, não de doença. Porque no passado, quando você lê na Bíblia, eles falam, e ele morreu numa boa velhice, ele morreu de velhice, não de doença. Mas hoje não. O povo de Deus hoje morre de doenças por rebeldia. Se você pegar o livro de Provérbios, ele aconselha para você não comer demais, não ser dado muito a mel, não é para beber bebida alcoólica, não é para beber bebida forte. Está aí na palavra de Deus. É só nós seguirmos a palavra de Deus. Então, que o Espírito Santo ilumine a mente de cada um. Porque estamos chegando os dias difíceis, entende? Dias difíceis. Eu estava lendo ontem no livro, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Tem. Olha, Conselhos sobre o regime alimentar. É isso? Conselho sobre o regime alimentar. Eu estava lendo aqui um conselho que a escritora disse, ela nos deu. Olha o que ela disse. Os homens têm poluído o templo da alma,
E Deus os chama para que despertem e procurem com todas as suas forças reconquistar a varonilidade que Deus lhe deu. Nada a não ser a graça de Deus pode convencer e converter o coração. Dele somente podem os escravos dos hábitos obter para quebrar os grilhões que os prendem. É impossível ao homem apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, enquanto persiste em condescender-se com os hábitos que priva do vigor físico, mental e moral. De novo diz o apóstolo: e não vos conformei com este mundo, mas renovai-vos pela transformação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa e aceitável, perfeita vontade de Deus. E a alimentação ajuda muito, entende? E temos uma guerra dentro do estômago quando nós comemos coisa que desagrada. Olha, outra causa de má saúde e ineficiência no trabalho é a má digestão. É impossível o cérebro trabalhar da melhor maneira quando os órgãos digestivos são maltratados. Muitos comem apressadamente de várias espécies de comida, as quais estabelecem um conflito no estômago e confunde assim o cérebro. Vai jogando comida ali para dentro, o cérebro fica confuso. São conselhos. E felizes aqueles, que aceita. Muitos comem depressa demais, É outro problema. Tudo trabalhando, quer trabalhar, não é? Outros comem numa só refeição alimentos que não se combinam. Interessante, né, irmão? Frutas não combinam com folhas. Então a gente tem que tomar cuidado, Quando você come frutas, a fruta é bom comer de manhã, quando você levanta, ou à noite, no jantar, Mas na hora das refeições, que você come salada, aquelas folhas, tudo, não deve comer fruta. Porque se fazendo isso, eu falo de experiência própria. Olha, dá um reverteco, viu? A barriga fica cheia de gases, Cresce. Então, a gente precisa, se obedecer, fizermos tudo direitinho, vai dar tudo certo, entende? Então, olha, se os homens e mulheres tão somente se lembrassem de que quão grande aflige a alma quando afligem o estômago e de como é Cristo profundamente desonrado quando se abusa do estômago, assim corajosos e abnegados, dando ao estômago oportunidade para recobrar a sua ação salutar. Por isso que não podemos comer, logo assim, os médicos sempre falam por aí, eu comi 3 horas, não, irmão. Não, é melhor, 5 horas deve ser. Deve ser 5 horas. Eu como de manhã às 7 horas, depois meio-dia ou 1 hora, que é a hora que eu almoço, e depois à tarde uma coisa bem leve. Não foi fácil, viu, irmãos? Não pensa vocês que foi fácil, porque não foi fácil. Não foi fácil. Se fosse desde pequenininha, regrada, assim, mas não, agora depois de velho, se querer mudar não é fácil, mas quando você consegue é uma bênção na sua vida. Que Deus te abençoe você. Entende? Eu espero que você gostou desse assunto, mas eu queria falar, sabe? Eu gostaria de falar com vocês sobre isso, Tinha muitas coisas para dizer, mas o tempo aqui não permite, Mas se vocês gostou, vocês dão um ok, comentam, viu? Gostaria de saber, se tem vegetariano aí no vídeo, Ou alguém que gostaria de mudar a sua alimentação para ter saúde, entende? Então, comentem aí, se inscrevam,
dá o seu joinha aí para mim, para me ajudar um pouquinho, né? E eu vou ficar muito feliz em interagir com vocês e saber o meu público, né, que está me assistindo, entendeu? O que eles pensam de tudo isso. Eu gostaria de ter uma opinião de vocês. Mesmo aqueles que não concordam, não tem problema, pode falar que não concordam, entendeu? Mas lembre-se de uma coisa, que tudo que eu jogo dentro do templo do Espírito Santo ou vai me fazer crescer espiritualmente ou vai me definhar espiritualmente até a morte eterna. Pensam nisso. Uma boa noite para vocês, ou um bom dia, não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo, mas que Deus abençoe vocês. Oremos, querido Deus. Muito obrigado, Senhor Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de conversar com esses amigos, são queridos, são pessoas fiéis, sinceras, são pessoas, Pai, que gostam de ouvir a Tua palavra. Abençoe a cada um deles. Trabalhe na mente e no coração de cada um para que eles cresçam espiritualmente. E ajude eles a vencer as suas lutas diárias, as suas batalhas na alimentação. E prepara cada um deles para a Tua volta. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Que o Espírito Santo atue na vida de